Bem-vindo ao podcast da Comunidade Palavra do Poder. É uma oportunidade de você ouvir de Deus o que está acontecendo na nossa igreja. Ouça e seja abençoado e no final compartilhe com alguém. Deus te abençoe. Boa noite! Paz e muita alegria sobre a sua vida, amém? Amém. Nós estamos aí no meio da nossa série, Radicais, onde Deus tem falado muito conosco, amém? Você tem ouvido Deus aí na sua vida? Você percebeu que são ensinamentos poderosos, ensinamentos bíblicos, não tem nada de achismo, não tem nada do homem, não tem nada. É Bíblia atrás de Bíblia, ensinando sobre Bíblia. Nós estamos ensinando sobre Bíblia. E você já viu, o primeiro domingo que a pastora Elisete pregou sobre ser radical na forma de amar. Não é um sentimento. É uma decisão. Ser radical na hora de executar a sua fé. Fé é uma decisão, é um estilo de vida. E hoje nós vamos falar sobre ser radical na esperança. Para você que fez o seminário, talvez você vai ver que tem uma similaridade entre a esperança e a fé bíblica. Mas eu vou deixar bem claro que a fé é a certeza daquilo que Deus já fez por mim. Hebreus 11:1 vai dizer isso. Fé é a certeza das coisas que se esperam, É algo que Deus já conquistou para mim. Ele conquistou o quê? Saúde. Ele conquistou o quê? Prosperidade. Enfim, Ele conquistou uma vida boa que começa agora. Não é nada que só vai começar lá no céu. Não. É a vida boa que começa agora, usando a sua fé. Então, se você não fez o seminário, te aconselho aqui a fazer o seminário, que você vai ter esse ensinamento mais robusto. Mas a esperança que a Bíblia nos ensina, ela nos faz olhar para as promessas que Deus fez. Deus fez promessas, sim ou não? Sim, promessas, eis que vou preparar-vos lugar, aonde eu estiver, vós estarão. Então, há uma série de promessas que Deus nos fez, e que envolve a minha esperança, uma esperança bíblica, que eu tenho que preservá-la, eu tenho que mantê-la viva, e essa vivacidade que essa esperança tem, está na palavra de Deus. Amém? Então nós vamos aprender sobre isso hoje. Você vai ter uma série de texto bíblico. Você está com a sua Bíblia aí, mesmo que seja no celular, fica com ela já ligada, não vai olhar o WhatsApp no Instagram não, é só a Bíblia, não vai poder ficar em outras telas não, só a Bíblia. Todo versículo que eu disser, eu vou te dar uma dica, marca ele, colore ele aí diferente no seu celular. Você está com a Bíblia de papel? Pega uma canetinha ali, dá um risco embaixo. Isso se chama o bom depósito. No momento certo, no momento propício, Deus trará a sua memória, e você vai lá, vai pegar a Bíblia, vai pegar o celular, vai ver ele marcado e vai lembrar o porquê que ele foi marcado, o dia e aquilo que Deus falou com você. Só que antes de eu entrar na pregação, eu quero fazer uma oração. Existe uma luta entre as trevas e a luz, entre o inimigo e os anjos que estão aí ao seu redor, entre aquilo que mora em você mora o Espírito Santo. E essa guerra é o seguinte: para que você fique disperso, para que você fique interessado em outras coisas, para que você perca a paciência, queira ir embora, para que o celular chame a sua atenção. Isso é uma guerra. E você acaba perdendo a semente. O semeador explica isso muito bem. É a ave de rapina que leva embora a boa semente lançada. Você quer perder essa boa semente? A semente que Deus vai lançar na sua vida hoje, você quer perder ela? Sim ou não, gente? Não, claro que não. A lógica é não, mas eu tenho que fazer algo antes para que isso não aconteça. E o que eu quero que nós façamos como igreja aqui agora é que você ore. Ore pedindo a Deus: Senhor, não permita que o inimigo me roube isso. Não permita que a palavra hoje trazida aqui, eu não absorva ela, que eu não tenha revelação dela, mas muito pelo contrário, que eu tenha uma revelação, que eu tenha uma palavra rema, que ela mude a forma como eu vejo as coisas a partir de agora. Você concorda com essa oração? Então eu quero que você feche seus olhos. Aí onde você está mesmo, pode ser sentado, feche seus olhos. Com muita seriedade, com muita firmeza, você vai dizer a Deus agora. Peça a Ele, para Ele guardar a sua mente, para Ele guardar o seu coração, para que a boa palavra dEle, lida aqui, entre no seu coração e cause o efeito desejado. A Bíblia diz que quando uma palavra do Senhor sai, ela não volta enquanto não causa o efeito desejado. E o efeito desejado aqui hoje é que você tenha os olhos abertos,
libertos, a mentalidade mudada, uma vida mudada, seja um crente liberto, não um crente escravizado por conceitos errados, uma cultura errada. Senhor, obrigado por essa noite, obrigado por cada família que aqui agora está sendo representada. Cada pessoa que está sentado aqui não é por acaso, foi a boa mão do Senhor que trouxe aqui, e com grande poder agora, meu Deus, fala conosco de uma forma ímpar, que venha marcar esse dia, e eu entenda tudo aquilo que o Senhor deixou na tua palavra, expressado sobre esperança, uma esperança que não confunde, uma esperança que não desvanece, uma esperança firme no Senhor, em nome de Jesus. E a igreja diz: amém e amém e amém. Para nós começarmos, falando aqui sobre o nome da série, Radical, Esperança Radical. Pastor Elisete, pastor Luizinho já explicou muito bem a questão do que é radical. Radical tem a ver com raiz, tanto é que até na matemática usa isso, o radical tal, ou seja, a raiz daquela operação. Então, radical tem a ver com raiz. Mas só quero acrescentar alguma coisa bem que eu, estudando, cheguei a essa conclusão. Ser radical não é ser extremista. Eu ser radical é eu ter fundamento, é eu ter base. E a nossa base, o nosso fundamento é a palavra do Senhor. Você pode dizer amém? Não é o que você aprendeu na escola, não é o que seu pai e sua mãe te ensinou, a menos que ele tenha te ensinado a Bíblia. Não é o que nós aprendemos de geração a geração. O que nos mantém firme na dificuldade é a palavra. E se a minha raiz, se eu sou radical nesse sentido, eu não me movo nesse sentido, eu sou como uma árvore. A Bíblia usa esse exemplo, eu posso usar também. Salmo 1 fala que bem-aventurado, um homem bem-aventurado, ele será comparado com uma árvore. E não é uma qualquer árvore, não está em qualquer lugar, ela está plantada junto a ribeiros de água. Então uma árvore, para ela não cair, eu fico pensando, os engenheiros, tentando fazer um prédio, eles falam assim: por que a árvore não cai? Vamos ver, porque tem raiz. Então vamos fazer um tubulão, que é parecido com uma raiz, vamos fazer um alicerce, que é parecido com uma raiz, que vai dar sustentação àquilo que eu quero criar para cima, construir para cima. É muito lógico. E quando eu e você temos a nossa estrutura, e você vai ver que eu vou explicar isso ao longo da palavra, o que é essa estrutura, apoiado na palavra de Deus, não sou removido do meu lugar. Eu posso até inclinar, eu posso balançar, eu posso ir para lá e para cá, mas o meu local, aonde o Senhor me plantou, ninguém me tira. Não há situação que vá me tirar, porque eu sei em quem tenho crido, no Senhor Jesus. É Ele que me guarda, é Ele que me mantém. E nós vamos, antes de eu falar aqui, eu também quero falar o que é esperança, o que é e o que não é. Existem dois tipos de esperança. A esperança que nós conhecemos. Eu espero um dia ganhar na Mega. Vai esperando aí, Zé, você vai ver. Eu gasto dinheiro todo. Eu espero ganhar no Tigrinho. Vai no Tigrinho aí que vai bocar você fica sem dinheiro, tem uma esperança. Esse tipo de esperança que nós aprendemos não tem nada a ver com a esperança bíblica. Olha só, quem lembra do dicionário Aurélio? A turma mais velha vai levantar a mão. Levanta não, porque denuncia a idade, tá? Mas veja bem, o dicionário Aurélio vai dizer para nós, eu já tive, tá? Eu tive que comprar, porque estava na lista de material escolar, uns bitelão, uns pequenininhos, uns CD-ROM, foi mudando, aí até virar o Wikipédia agora, como é que chama aquele negócio lá do Google? É o Google, até virar o Google, que aí você não tem mais que comprar nada, você pega o celular, escreve aí, ele resolve o seu problema. Mas olha só o que o Aurélio diz sobre esperança. É um sentimento de quem vê como possível a realização daquilo que deseja, confiança em coisa boa, ter fé. Um dia a vida vai ser boa. Isso é uma esperança secular, um ensinamento de segurança, de esperança que a gente aprende na escola, em qualquer lugar. Uma outra definição seria uma expectativa, uma espera, um aguardo. Eu estou aguardando. É uma esperança, tá? Mas existe um outro dicionário que eu gosto muito dele, é do Claudionor Correia, não sei se alguém sabe quem que é, ele tem um dicionário muito bom. E ele coloca aqui uma explicação do que é esperança no conceito bíblico. Essa nos interessa. E é em cima dessa que nós vamos trabalhar. Esperança no campo teológico, ou seja, estudando a Bíblia, é a certeza de se receber as promessas feitas por Deus. Deus te fez promessa?
Claro que fez, ele me fez também. São 8.000 promessas. Alguém andou contando? Tem 8.000 promessas na Bíblia. E ele é fiel para cumprir todas. Todas elas ele é fiel para cumprir. E olha só. Promessas feitas por Deus, através de Cristo Jesus. A esperança tem a fé por motivação, ou seja, foi aquilo que eu falei. Você vai ver que muitas das afirmações que eu vou fazer tem a ver com aquilo que nós aprendemos sobre fé. Por quê? A fé é a que motiva a nossa esperança. Seu fundamento é o amor. A esperança do crente jamais fenece, ou seja, jamais acaba, porque tem como aval, como outorga, a palavra do Senhor. E é em cima dessa definição que nós vamos aqui falar sobre 5 pontos de uma esperança que Deus quer que eu e você tenhamos nele de forma radical. O que é isso? De forma a não ser removida para outro lugar, de forma que mesmo que eu enfrente dificuldades ou alegrias, eu não venha tirar a minha esperança do Senhor e colocar em outro lugar. Amém? Abra comigo a sua Bíblia no livro de Salmos, capítulo 42. Salmos 42. Pousou aqui. Salmos 42, versículo 11. Pode colocar o primeiro slide, por gentileza, Ian? E não precisa colocar os versículos não, que eu tenho eles aqui, tá? O pessoal vai ter que procurar, não vou deixar ninguém ler no telão, vai ter que procurar na Bíblia. Olha lá. Salmo 42, versículo 11. Diz o seguinte. Está com sua Bíblia aberta? Leia aí. Por que está abatido a minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. E qual é a salvação? Minha face é o meu Deus. Espera em Deus. Por que você está triste? Não fique triste, espera em Deus. Põe a tua esperança em Deus, porque eu ainda o louvarei. Posso estar numa dificuldade, mas eu ainda o louvarei. Está vendo a figurinha que eu coloquei aí? Primeiro ponto, para você que gosta de anotar, é o seguinte. Primeiro ponto é, Ele nos escolheu antes de eu escolhê-lo. Então não foi você que falou assim um dia, deu um estalo assim, você quer saber de uma coisa? Eu acho que eu vou passar para crente. Um passado aí atrás nós falava assim, né? Eu vou passar para crente. Só a turma que era dessa época riu aí, ó. A turma nova nem sabe o que é isso, mas eu vou passar para crente. Fulano passou para crente agora, né? Eu vou passar para crente. Não foi você que quis passar. Foi ele que te atraiu. Jeremias 31:3 diz que com cordas de amor e amorável benignidade eu te atraí para perto de mim. É o Senhor que nos atrai. E isso é importante, sabe por quê? Num relacionamento, quando eu sou escolhido, eu fico em paz. Não foi eu que escolhi e posso, né, a pessoa que não foi escolhida, ela que escolheu, ela pode dizer, mas será que ele quer ficar comigo? Será que não quer? Existe uma turma aí que estuda comportamento humano, e aí as mulheres podem dizer melhor sobre isso, porque eu sou homem, toda outra banda, né? Mas as mulheres podem, né, falar melhor sobre isso. Eles falam o seguinte, quando uma mulher que escolhe o marido, que vai lá atrás dele, e que luta para tê-lo, e que faz de tudo para manter o relacionamento, pela estrutura sentimental ser diferente da do homem, ela se sente insegura ao longo dos anos, e vez por outra dá problema no relacionamento. Quando é o contrário, como foi o meu caso, vou contar aqui, viu amor, não fica nervoso comigo não. De manhã ela não estava aqui, eu pude falar, mas agora eu vou falar com ela ali na plateia. Quando eu a conheci no dia 3 de maio de 2006, isso foi numa terça-feira, né, à noite, ainda tinha terminado o culto, eu a vi passando na igreja assim, e eu falei assim, nossa, que morena bonita. E eu fiquei observando ela passar, e é tipo assim, na hora que o pastor começava a falar sobre que o amor de Deus Pai, eu já estava em casa dela, porque rapidinho ela ia embora. Aí eu falei assim, perdi a oportunidade. E foi o domingo, e foi a terça, e foi a quinta, e aí passou o sábado, passou o domingo, e aí quando foi na terça, que foi esse dia 3, esse bendito dia 3, eu falei assim com um colega meu, toma conta aqui do som, porque eu tomava conta do som, que eu tenho que resolver um BO ali. E fui lá, e eu cheguei, ela estava conversando assim com as meninas, oi gente, eu era da Batista, tá? Então eu falei assim, paz e graça. Foi lá, peguei ela pela mãozinha assim, puxei, falei assim, a gente tem que conversar, você é bonita demais, vamos sair para comer uma pizza amanhã? Aí ela, vamos.
Vamos! Aí vai eu na quarta-feira, lá para o centro de Contagem, acho que nem a pizzaria nem existe mais, tanto tempo tem isso. Aí foi lá, nossa, quarta-feira, e estava aquele papo estranho, porque eu não conhecia ela, nunca tinha conversado, e ela também nunca tinha me visto. Tá aquela conversa amorosa, esquisita, sabe? Aí eu falei assim, vou falar o que eu quero, ou eu quero namorar com você. Ué, então vamos. Aí, então nós vamos namorar. Aí, né, já melhorou, aí a prosa já ficou mais quente. Daí a pouco eu falei assim, eu quero casar com você. Então vamos casar. Né, e tô aí, né, já tem 17 anos de casado com ela. Então, no meu ponto de vista, eu escolhi, eu fui atrás, eu insisti e eu resolvi o problema e estamos casados. Eu trouxe essa segurança para ela. E eu quero dizer que com Deus é a mesma coisa. Ele nos escolheu, Ele te garante, Ele te sustenta, Ele te ampara, Ele te ama, Ele te protege. É Ele quem está com você o tempo todo. Ninguém te toma da mão dEle. Algumas pessoas pegam textos bíblicos isolados e falam, maldita coisa ou terrível coisa é cair na mão do Deus vivo. Eu digo o seguinte, terrível coisa é para alguém tentar me tirar de lá. Terrível é alguém tentar me tirar da mão do meu Deus, que me ama, que me guarda e que quer estar comigo e fez tudo, até entregar o seu filho por minha causa. Então, primeiro momento, primeira coisa, Ele me escolheu. Saber que Ele me escolheu, saber que foi escolhido, gera em mim, gera nesse relacionamento segurança, porque eu fui escolhido. Eu posso descansar, Ele não vai me deixar, Ele não vai me desamparar, Ele me escolheu, Ele me quis. Partiu dele. Romanos 8, diz o seguinte, Romanos 8, 29 e 30. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou, para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. 30. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Eu fui chamado, predestinado, Ele me escolheu. Em Jeremias 1:5 vai dizer que antes de eu nascer, antes de ter forma, no ventre da minha mãe, Ele me escolheu e me enviou para ser profeta. Profeta das nações, ou seja, aquele que fala em nome de Deus, e não precisa ter necessariamente o ministério de profeta para falar em nome de Deus. Eu posso abrir a minha boca em qualquer lugar e dizer, o Senhor Jesus, Ele me ama a um ponto tal que me escolheu antes de todas as coisas. Ele me escolheu. Amém? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, deixa eu tomar um golinho de água. Segundo ponto, Ele sempre nos trata com... É isso aí que você leu mesmo? Ele sempre nos trata com misericórdia. Olha o que a Bíblia diz em Tito 3, do 5 ao 6. Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas, segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente Ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador. Abundantemente eu fui tratado com misericórdia, abundantemente Ele cuida de mim, e tudo isso não tem nada a ver com o que eu fiz, com o que eu vou fazer, ou com o que eu estou fazendo, tem a ver com o que Ele fez na cruz. A cruz, o que aconteceu na cruz, foi a passagem, foi a pista aplainada, vamos dizer assim, um caminho aplainado, que Jesus conquistou para mim e para você, para que eu tivesse esse relacionamento com Ele, e Ele me tratar com misericórdia. Está vendo ali que eu coloquei uma figurinha de um cidadão tomando conta de umas ovelhinhas? A gente não tem muito esse costume aqui no Brasil, porque não tem muita, né, pelo menos é difícil você ver aí um pastor de ovelha, uma turma cuidando de ovelha. A gente vê muito boiadeiro, tomando conta de boi. A gente vê muita gente tomando conta de galinheiro, né, de pato, né, de passarinho. A gente vê essas coisas. Mas trazendo aqui a dinâmica entre esse homem que cuida dos animais e, né, todos esses outros animais que eu falei, qual que é a dinâmica? O animal é irracional e não sabe o que é bom para ele. E eu que sei é quem cuida dele. Eu quero criar um papagaio, eu quero criar um passarinho. Eu é que tenho que ir lá e alimentá-lo. O passarinho não tem que ficar preocupado se o preço da comidinha dele está ficando caro. Se eu tenho que me deslocar de carro para buscar, ele não tem essa preocupação. Ele está no local onde eu
providencio para ele o que ele precisa para viver, e viver bem. Amém? Estão entendendo a analogia? A Bíblia nos compara em muitos textos como uma ovelha. Se eu sou uma ovelha, quem cuida de mim? Um pastor, que é o meu Jesus. Ele cuida de mim. Ele é que sabe o que eu preciso, na hora que eu preciso, não sou eu. A pastora falou e eu repito, nós não damos conta da nossa vida. Não damos conta. Para você que quer estudar, está estudando seminário, ou vai estudar, ou já estudou, vai lembrar. Quando nós estamos falando sobre as dispensações, a segunda dispensação, a primeira é a inocência, a segunda é o governo do homem. E é como se Deus falasse, então se governe. E deu o que deu, o dilúvio veio logo em seguida. Por quê? Não damos conta, é uma perdição total, uma entrega às paixões. Lá em Romanos, no capítulo 1, quando Deus, Paulo falando pelo Espírito Santo, ele fala que um dos castigos terríveis, castigos ou uma forma de Deus mostrar daquilo que o homem é sem ele, é entregá-lo às suas próprias paixões. Depois você lê o capítulo 1 de Romanos, e lá ele fala, homens tais que Deus os entregou às suas próprias paixões. Se nós formos entregues àquilo que sempre brota no nosso coração, estamos fadados a uma perdição imensa. Imensa, porque esse mundo jaz no maligno, no pecado eu fui formado. Salmo 51, Davi fala isso, assim que ele peca com Berseba, ele fala, Senhor, perdoa, porque no pecado eu fui formado, ou seja, eu não tenho outra alternativa, naturalmente, a não ser pecar atrás de pecar, mas quando o Senhor entra na minha vida, isso muda completamente, porque Ele que me tira de um charco de lodo, começa a me limpar, me traz para a luz, e me mostra, assim não filho, desse jeito não, e começa a me dar uma nova natureza, novos pensamentos, nova forma de agir, e aí eu tenho mudança, e essa mudança reflete o quê? Jesus em mim. Toda a mudança reflete Jesus em mim. Nesse relacionamento, a minha esperança tem que estar, eu não consigo, mas eu sei que o Senhor consegue. Eu não dou conta, mas eu sei que o Senhor dá conta. A minha perna não vai, mas eu sei que Ele vai colocar o chão exatamente onde eu preciso para pisar, mesmo que eu não veja. Esse é o nosso Deus, é aquele que me trata com misericórdia. Outro texto lindíssimo, que é Lamentações de Jeremias 3, e a partir do 21, mas eu vou ler aqui com vocês, o 22 e o 23, que diz o seguinte, Lamentações de Jeremias 3, 22 e 23, todo mundo conhece, a pastora ama dizer esse texto, as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos, por quê? Porque as suas misericórdias não têm fim. 23, renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. No versículo anterior a isso, que é o 21, ele vai dizer assim, eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Veja, pensa comigo, Lamentações de Jeremias está lá pensando assim, nossa, o negócio está feio aqui, esses babilônios pegou a gente, bateu na gente, matou a gente, fez um monte de coisa, destruiu o nosso tempo, destruiu minha casa, meu fogão de lenha, acabou com minha vida, meu café, acabou com minha plantação de café, e agora como é que vai ser minha vida, o que eu vou fazer? Aí ele pensa, eu tenho que trazer a memória, ou seja, eu tenho que encher a minha mente, não com o que eu estou vendo, eu tenho que encher os meus pensamentos, não com aquilo que eu estou ouvindo, eu tenho que trazer à memória aquilo que me dá. E aonde há esperança? Na palavra do Senhor. Então aí ele fala isso. Peraí, então já que eu tenho que encher minha mente de coisas que me dão esperança, somente o Senhor traz esperança. Então o que acontece? As misericórdias do Senhor, eu não sou destruído por causa delas. Que legal, e elas se renovam a meu favor todas as manhãs. Esse é o nosso Senhor, Ele nos trata com misericórdia. Saber que sempre seremos bem recebidos, gera confiança no relacionamento. 3, eu estou ligeiro, eu estou falando muito rápido? Está dando belezinha aí? Maravilha. 3, ele já assegurou o meu futuro. Falar de futuro, para muita gente gera ansiedade. Por quê? Você consegue falar com certeza o que vai acontecer daqui 10 minutos? E olha que eu falei só 10 minutos, 1 minuto nós não sabemos. Fôlego de vida é assim. Agora você o tem, aproveite e invista-o aonde realmente te leva para a eternidade, porque nós não temos domínio sobre o que vai acontecer, mas quando nós ficamos pensando sobre isso, causa em nós ansiedade. Para quem sofre disso, te aconselho a ler Filipenses, principalmente o capítulo 4, é uma receita formidável, vinda do alto, para tratar a ansiedade. Mas olha só,
Vamos ler aqui, 1 Pedro 1, abre aí, 1 Pedro 1, o 3 e o 4. 1 Pedro 1, 3 e 4. Nós vamos voltar nesse texto aqui mais 2 vezes, então se você está com a Bíblia de papel, já deixa um papelzinho aí marcando. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, e aí eu quero que você preste bem atenção, para uma herança incorruptível, sem máculas, imarcessível, reservada nos céus para vós outros. Ali no slide eu coloquei, uma herança está reservado, ela é pura e ela é segura. Herança tem a ver com quem é da família. E quando eu digo da família, não quer dizer que é consanguíneo somente, não. Às vezes é uma família muito rica, que gostou ali do seu governante, a sua governanta, e quis inserir ali uma parcela da sua herança para aquela mulher ou para aquele homem. Por quê? Tratou tão bem, não, ele merece. Ou seja, ele faz parte da família de uma forma do coração. Às vezes é um filho adotado, enfim. Tem pessoas que dividem a sua herança, não só com aqueles que são consanguíneos, mas qual que é a herança que o Senhor tem para nós? Uma herança de estar com Ele. Uma herança aonde ninguém pode pegar. Uma herança num local aonde o ladrão não vai, a traça não vai, o ferrugem não chega lá. O que é isso? É uma herança que não se deteriora. É aí que eu tenho que colocar a minha esperança. Em quê? Que o dia da manhã, que eu acabei de perguntar, que ninguém pode garantir, o Senhor garante. Sabe o que a Bíblia diz sobre vigiar? A Bíblia fala o seguinte, em vão vigia se o Senhor não vigiar, não é isso? Você sabe o que é um sentinela? O sentinela é uma pessoa mais capacitada para ter a atenção do local que está. Sabia que no exército, na entrada do portão ali do exército, ou de uma guarnição militar, o sentinela, ele é intocável. Vou fazer aqui o exemplo aqui, você observa aí. É como se ele ficasse com o seu fuzil, numa postura, onde ele está vendo ali, no seu campo de ação, ele tem uma visão boa, e ele não pode tosquenejar, ou seja, ele não pode vacilar. Ele não pode tirar o celular para olhar a hora, ele não pode. O sentinela, geralmente, é alguém que tem muito foco. É alguém que está ali e ele é intocável. Se ele se sentir ameaçado, ele pode exatamente atirar. Ele tem essa autonomia, essa outorga. Ele pode eliminar a ameaça, porque se eliminar o sentinela, todo aquele complexo que ele está vigiando fica agora vulnerável. Então ele é uma pessoa muito bem treinada. E quando Deus usa o exemplo do sentinela, ele está dando uma ideia para nós. Olha, aquela pessoa que vocês consideram o mais capaz para vigiar, se eu não estiver vigiando, não quer dizer nada. O Senhor está dizendo para mim e para você que a sua herança está guardada, independente do que esteja acontecendo. O amanhã não chegou, então não se aflija com o amanhã. O seu amanhã está na mão do Senhor, e Ele está dizendo para nós que há uma herança. Aleluia! Graças a Deus. Outro, ele está reservado. Esse negócio de reservado, ele é muito legal. Muito legal. Eu estava com a Andréia num lugar, e a gente foi almoçar, e tinha uma fila grande, um sol de rachar mamona. Você já ouviu essa expressão? Que as mamoninhas que ficam estourando quando o sol está forte? Um sol desse, forte. E eu cheguei, fiquei olhando, falei assim, nossa amor, nós vamos ter que pegar esse filão aí? Vai estar na hora da janta, na hora que a gente entrar lá dentro, você está doido? Aí tinha uma outra entradinha assim, mas vazio, não tinha ninguém. Estava assim, para quem fez reserva. Eu fiz reserva nesse negocinho aí eu cheguei lá assim, meio igual mineiro, né, ressabiado, assim, querendo chegar, mas não chegando. Aí a mulher perguntou meu nome, falou assim, você tem reserva? Tem. Quando ela viu meu nome lá assim, pode entrar, eu passei na frente da turma toda, esse negócio de reserva é bom demais, você já chega chegando, ninguém fica te esperando. Lá no céu não vai ter fila não, tá? Pode ficar tranquilo. Então, Deus já reservou para você, nós vamos chegar todo mundo junto, sabe? Sem fila, cada um indo aquilo que Deus reservou para você, aquilo que Deus guardou para você, está reservado. Sabe a importância de estar reservado? Que ninguém pode te tirar do lugar. Quando às vezes não tem reserva, você chega, está cheio.
Quando não tem reserva, você pode chegar e a porta está fechada. Mesmo que tenha algo seu lá dentro, como é o caso da herança, mas se está reservado, tem que esperar você chegar. E nós vamos chegar junto, porque no dia da trombeta, nós iremos subir com o Senhor aos ares e entraremos naquilo que Ele já tem preparado para nós. Então está reservado, mais um atributo para eliminar a ansiedade do nosso coração. Amém? Olha lá, puro, né? Quando eu penso na palavra puro, o dicionário me fala o seguinte: não está contaminado, corpo estranho não adentrou ali, né? É um local imaculado, está puro, do jeito que foi concebido, está até agora. Essa é a nossa herança. Qual foi a herança que eu e você entregamos ao Senhor? Porque Paulo vai falar isso um pouco mais para frente, que Ele é fiel para guardar aquilo que é precioso para mim até aquele grande dia. E o que mais é valioso para nós do que a vida? A nossa vida nós entregamos. Eu me antecipei e fui para o próximo tópico, mas ali está dizendo o seguinte, o último para a gente passar para o próximo: ele é seguro, está seguro, né? E aí eu volto a dizer, o que é seguro mesmo? Seguro é algo que o inimigo não pode tocar. Veja bem, enquanto estamos aqui, estamos à mercê de um monte de coisa, sim ou não? Sim. Tem situações que não tem como eu fugir. Veja, uma perda num acidente, né, sei lá, qualquer coisa que não tem como a gente controlar, são coisas da vida. Nós vamos vencer, pelo poder que há no nome do Senhor Jesus, toda e qualquer dificuldade, amém? Vamos vencer no poder dele, mas as coisas virão. Para que eu vença, ela tem que chegar. Para que eu aprenda a orar e a exercer a minha oração no campo da cura, tem que haver uma enfermidade, senão, como é que eu vou orar por cura? Não aconteceu nada, vou orar por isso para quê? Não estou precisando, estou bem, estou saudável. Mas quando acontece, o Senhor nos traz a memória, por isso que eu disse o bom depósito, Ele traz a nossa memória. E aqui Ele está dizendo o seguinte: a sua esperança, aquilo que eu tenho colocado no seu coração, está segura. Não haverá nada que tomará aquilo que eu guardei para você, pois eu sou aquele que guarda. O sentinela é muito bom em vigiar, mas eu sou melhor ainda do que um sentinela. Essa é a confiança que o Senhor nos dá. Isso remete a quê? O fato de conhecer melhor quem fez as promessas gera alegria na esperança. Eu estou alegre na esperança. A alegria que a Bíblia diz, ela não pode ser explicada. Você vai perceber, e talvez você seja o protagonista disso, de estar às vezes sofrendo um luto, e o luto não te dominar, porque Deus cuidou de você. Deus foi aquele que confortou você. Deus é aquele que você não sabe explicar. Talvez tenha até que se conter, porque o luto não te tomou. O luto não tomou o seu coração. Você não viu dias terríveis. Você está triste. Há uma perda, mas o luto não toma o seu coração. Sabe por quê? Porque é uma alegria que não se pode explicar. E você decidiu. A Bíblia deixa bem claro: alegrai-vos. É uma decisão. Do mesmo jeito que eu tomo decisão de outras coisas, ser alegre no Senhor, manter a minha expectativa no Senhor, a minha esperança no Senhor, é uma decisão também. Amém? E número 4, seu poder nos protege. Olha lá, eu peguei uma figura de uma águia, aquela ali é a águia real que eles falam, a americana, das aves de rapina, é uma das aves grandes, e ela, né, muito usada em vários tipos de exemplificação, mas aqui eu quero lembrar a vocês Salmo 91. O que Salmo 91 diz? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei, porque Ele me livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele me cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas, eu e você estaremos seguros. Aleluia! Você pode aplaudir o Senhor por isso? Segurança no Senhor. Em um mundo onde segurança não se encontra em quase lugar nenhum, tem uma onda de insegurança tomando conta de nós. E eu vou refrescar sua memória.
no dia 15 de março de 2019, o prefeito Calil instaurou o lockdown aqui em Belo Horizonte. O que foi isso? Nós fomos proibidos de sair de casa, proibidos de reunir, proibidos de fazer culto, uma série de proibição, ônibus, uma série de coisas. Por quê? Porque estávamos no meio de uma pandemia, e essa ação em coletivo, até hoje, pessoas sofrem com isso. Até hoje causou uma ferida na alma das pessoas, porque as pessoas têm medo. Até hoje você vê pessoas usando máscara. Eu ainda vejo pessoas no carro, sozinha, com os vidros fechados, de máscara. Eu fico imaginando dela estar se protegendo de quê? Será que é do ar-condicionado que está fedendo? Tem um rato morto dentro do ar-condicionado, aí não quer sentir o cheiro, põe uma máscara na cara. Eu fico pensando, porque eu não consigo entender, mas é a pessoa. Ou seja, o medo, geralmente, 99,999% dos medos são irracionais. Você já pensou uma pessoa que pesa 70 quilos ter medo de uma barata? Se ele tropeçar fugindo dela, cair, mata ela. Mas é um medo. É um medo. O medo faz isso com a gente. E aí você fica... e fica assim. Quando eu casei, eu fiquei com medo da polícia chegar lá em casa, porque entrou uma lagartixa lá em casa. Até então eu não sabia que aquele negócio era perigoso desse jeito. Eu falei assim, nossa, esse negócio é perigoso, porque o bicho está pegando os gritos. Eu falei assim, meu Deus, eles vão falar que eu estou matando essa mulher aqui. Meu Deus, deixa eu abrir as janelas para eles verem o que está acontecendo. Porque, nosso Deus do céu, eu falei assim, eu não sabia que ele era perigoso, não. Eu pegava esse negócio com a mão, então eu corria risco de morte. Porque eu tinha um aquário, tudo que eu via movimentando, eu punha dentro do aquário, e travava lá dentro, tudo que eu tinha bicho, eu guardava no aquário. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque o Senhor nos protege de nós mesmos, dos nossos medos, que são incutidos enquanto criança. Você vê as criancinhas aqui dentro da igreja, nasce sem medo, mas aí a mãe, o pai quer que ele fique do lado, quietinho, aí ele vai distanciar e fala assim, o bu, aí não sabe o que é bu, aí vai voltar com medo. Agora, você causou um medo na criança. Não vai lá não, que a lagartixa te pega. Aí pronto, dá esses gritos quando fica mais velho. Porque a lagartixa é o bicho, ou então a barata, ou então sei o quê. Mas eu quero dizer para você, que esse Deus, para manter a sua esperança intacta, límpida, de forma correta nele, ele vem tirar de nós todos os nossos medos. Ele vem mostrar para mim e para você que há poder na sua palavra, há poder na sua oração, para dizer para tudo aquilo que te paralisou ou paralisa até agora, saia, basta, em o nome do Senhor Jesus. Eu te repreendo no nome do Senhor Jesus. Aleluia! Esse é o nosso Deus. Ele é o maior interessado que a sua esperança esteja viva nele. E olha só, o que diz lá em 2 Timóteo 1,12, diz o seguinte, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 12, e por isso estou sofrendo essas coisas, todavia não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. E o que eu depositei nele? A minha esperança. Ele falou comigo assim, Fábio, se você me aceitar, um dia eu vou te levar para estar comigo. Fechou. Eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. Não abro mão do Senhor por nada. Só peço, Senhor, que me ajude a todo dia a aprofundar as minhas raízes. Porque eu não sei o que vai acontecer daqui em diante, mas eu sei que o Senhor estará comigo. Pois Ele jamais me deixará e jamais me abandonará. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Estou convosco todos os dias. Eu estou com você. Independente do que aconteça, eu estou com você. Não olhe as circunstâncias, olhe para mim, autor e consumador da sua fé. Esse é o nosso Deus, esse é o relacionamento que Ele nos chama. E eu quero pegar um outro exemplo aqui, tão poderoso e tão rico quanto esse que Paulo falou. Aliás, Paulo deve ter se inspirado, na verdade foi o Espírito Santo, se inspirado na história de Esdras. Esdras, capítulo 8, versículo 31. Ele estava ali agora, juntou todo um tesouro, muita gente, às margens do rio Ahava. E aí ele pensa o seguinte, isso é eu matutando como mineiro lá em casa. Se ele vai lá no rei Artaxerxes e fala assim, olha, a gente tem esse dinheiro todo, esse ouro todo que a gente ganhou, e a viagem é longa,
como é que vai ser, hein? O senhor não empresta para nós um soldado aí para proteger a gente? Ele pensando, mas se eu pedir ele um soldado, ele vai falar assim, mas você não falou que o seu Deus te guarda? Você já falou para alguém que o seu Deus te guarda? E na hora da dificuldade a pessoa ficou te olhando de canto de olho, vendo se realmente ele ia te guardar? Pois ele te guarda, confia nele. Quanto mais eu confio, mais eu cresço na minha fé. E Esdras fez exatamente isso. Ele falou, não vamos pedir apoio ao rei, vamos proclamar um jejum, vamos orar, e nós pedimos a Deus para que Ele nos guarde. Olha o que ele diz, Esdras 8:31. No dia 12 do primeiro mês, nós saímos do rio Ahava, a fim de ir para Jerusalém. Preste bem atenção. O nosso Deus esteve conosco durante a viagem inteira e nos protegeu dos ataques dos inimigos e dos bandidos. Ele foi guardado. A esperança dele de não ser atacado estava no Senhor. E todo aquele que põe a sua esperança no Senhor jamais é decepcionado. O salmista fala isso no capítulo 42 de Salmo, um pouquinho antes daquilo que eu li. Ele fala, fui moço, e hoje eu já sou velho, mas nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Esse é o nosso Deus, Ele nos guarda e nos enche de vigor. E por último, para encerrarmos, 5, o último ponto, Ele está nos preparando para a eternidade. Você está vendo essa figura aí? Se você ler Apocalipse 22, você vai ver que o anjo desce com essa igreja. Na verdade, ela desce dos céus, ataviada como noiva, e aí tem todas as medidas dela. Ela é equilátera. O que é isso? Os lados iguais. Aqui não está dando para ver, porque a inteligência artificial não conseguiu fazer com exatidão do que a Bíblia diz, mas diz na Bíblia que os muros são como pérola. Eu conheço pérola, e você também deve conhecer, aquelas bolinhas que vem dentro da ostra, né, que é uma areia que entra, e ela, para não deixar a areia machucá-la, ela vai envolvendo a areia, o grão de areia, com algo que cristaliza, fica duro, fica transparente, fica super valioso. Tem a pérola negra, tem a pérola branca, e dependendo do tamanho, do tanto que ela fica cintilante, dá-se o valor. Mas a Bíblia diz que os muros da Nova Jerusalém são de pérola. Pérola enorme, não é uma bolinha lá, não, é um paredão de pérola. Então aí você imagina a grandeza e a beleza, nós não conseguimos imaginar. Mas olha só, o que diz em 1 Pedro 6 e 7, e eu vou ler aqui, 1 Pedro 1, 6 e 7, em que grandemente vos alegreis, ainda que agora importa, sendo necessário, que estejais por um pouco contristados, ou seja, triste, com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perece, e ele é provado pelo fogo, se ache em louvor, honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Então eu quero dizer para você o seguinte, para que eu e você estejamos preparados, o preparo envolve passar por dificuldades, e as dificuldades elas são necessárias, elas são variadas, e melhor ainda, são temporárias, elas não vão durar para sempre, elas duram o tempo necessário para que você cresça naquele assunto que o Senhor está te tratando. Então se o Senhor está tratando comigo sobre orgulho, Ele vai me fazer pedir ajuda. Se o Senhor está tratando comigo sobre orgulho, Ele vai me ensinar a ficar calado quando o direito de resposta é meu. Se o Senhor está tratando comigo em orgulho, eu vou ter que ir lá, e de novo, quantas vezes forem necessário, para que eu domine o orgulho pelo poder da palavra. Esse é o fruto que revela Jesus. Esse é um fruto, não é obra da carne. A obra da carne é o orgulho. O fruto é eu dominar ele pelo poder da palavra e não ceder ao direito meu sagrado de responder. É um direito. Pessoa, vou levar desaforo para casa, não. Você está doido? Ninguém faz isso comigo, não. Aí eu vou lá falar com ele. Vou mostrar para ele com quantos paus se faz uma canoa. Né? É o tanto de expressão que nós temos. Tudo isso é obra de carne. Mas quando eu engulo isso, 1, 2, 3, 4, várias vezes, de várias formas, o que Deus está fazendo comigo? Filho, o orgulho não cabe aqui no céu. Eu quero você aqui comigo, não traz isso. O caminho é estreito, essa aresta de orgulho não pode entrar aqui. É a mesma coisa, a maioria não faz isso, mas você corta uma tábua e ela fica cheia de ferpa. E olha, mas que tábua bonita, esse é um jacarandá muito bonito, vou fazer um banco. Mas na hora que você senta,
dá para sentar não? Está cheio de, senta de novo, ai, não dá não. Nossa, mas tem que lixar. Lixar quer dizer que eu vou arrancar aquilo que eu não quero. Mas não é madeira? É, mas é um tipo de madeira que causa dor. Não sou eu não sou assim, eu não nasci assim. É, mas essa forma causa dor nas pessoas. Essa forma de ser causa contenda. E o Senhor está dizendo, isso não cabe aqui para onde eu quero te trazer. Aonde está a sua herança, aonde eu quero que você fique comigo, não cabe ter respostas prontas. Não cabe ser petulante, não cabe ser orgulhoso. Então vamos tratar isso? Como que ele vai tratar? Com as dificuldades. São necessárias, são variadas e são temporárias. Amém? Amém? Isso é o que a Bíblia diz. E para a gente concluir, eu quero que você anote essa frase. O fruto do seu processo é mais importante do que o fruto da sua bênção. O fruto do exemplo que eu dei é não ser orgulhoso. Tá, mas só eu ganhei com isso. Agora eu controlo o orgulho. Toda vez que eu me vejo, sendo levado a ser orgulhoso, o Senhor Jesus, o Espírito Santo puxa a minha orelha, eu vou lá, fico de boa, não faço aquilo que eu queria fazer, mas só eu ganhei. Mas quando eu aprendo a não ser mais orgulhoso, quem ganha? Qualquer um que chega perto de mim. As pessoas que se aproximam de mim, agora eu vou identificar isso e vou ajudá-las a não serem mais orgulhosas. Então o fruto do meu processo é mais importante do que o fruto da bênção, aquilo que chegou no final, porque eu vou poder compartilhar. A Bíblia diz o seguinte, Romanos 5, do 1 ao 5, e é o último texto da Bíblia que eu vou ler com vocês. Romanos 5, do 1 ao 5. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça. Qual graça? Na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. A graça é um dia, eu e você, a minha esperança é que um dia eu e você estejamos diante da glória de Deus. Essa é a nossa esperança, essa é a graça. Mas aí ele continua dizendo, e não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Na maioria das vezes nós reclamamos das tribulações, mas a Bíblia está nos orientando a gloriarmos nas tribulações. Por quê? Por que eu tenho que me alegrar, mesmo que não seja com sorriso, mas entender que aquilo é necessário? Por quê? Sabendo que a tribulação produz paciência. A paciência produz experiência. A experiência, esperança. E essa esperança não traz confusão. Porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Ele não visita, o Espírito Santo não visita, o Espírito Santo mora, o Espírito Santo faz morada na sua vida. O Espírito Santo, como diz em 1 Coríntios 1:27, é o selo da sua outorga, é a distinção entre o mundo. Quando a trombeta tocar, é esse Espírito Santo que vai abrir os seus ouvidos e dizer, está na hora de partir, vamos embora, da linha daqui, vão sair vazados do capinado, porque o Senhor Jesus está nos chamando. Amém? Você foi abençoado, meu irmão? Veja bem, eu quero que você feche os seus olhos. Eu sei que eu dei um monte de informação, eu falei um monte de versículo, eu fiz várias e várias afirmações, e agora eu quero que você ponha a esperança no Senhor, de que Ele é capaz de trazer revelação para cada um desses temas que eu trouxe para você, que Ele te dê a revelação necessária no seu contexto de vida, na sua forma cultural de enxergar o mundo, que Ele fale com você e que você entenda que é Ele quem está lhe dando a revelação. Feche seus olhos. Se o Senhor falou com você hoje, põe a mão no seu coração, e diz, Senhor, me ajuda aqui a alinhar a minha esperança com a Tua palavra, me ajuda a alinhar, faz aqui, Senhor, uma análise, como diz lá em Salmo 39, onde diz que o Senhor é quem sonda o coração. Então sonda o meu coração aqui agora, e vê se há em mim alguma esperança desviada, algum momento em que eu coloquei a minha esperança no meu chefe, no meu trabalho, no dinheiro que eu guardo no banco, na minha força, nas minhas habilidades, na forma boa como eu gerencio as coisas. Meu Pai, me faz agora alinhar a minha esperança na Tua palavra, porque tudo isso passa, tudo isso é efêmero, mas é a Tua palavra que é eterna, é a Tua palavra que sustenta, é a Tua palavra que é a minha raiz.
é a tua palavra que é a minha raiz. Não deixe eu ser removido dessa posição, da posição de confiar no Senhor, da posição de esperar no Senhor, colocar a minha esperança no Senhor. Oh, aleluia! Oh, aleluia! E é porque Ele vive que o meu amanhã, Ele é maravilhoso. E é porque Ele vive que eu posso esperar nesse amanhã com um sorriso largo, porque eu sei em quem tenho crido, eu sei que Ele me ama, eu sei que Ele me ama, eu sei, aleluia, aleluia. Se você conhece esse corinho, cante bem forte, porque fala de esperança, aleluia. Aplauda o Senhor bem forte aí, meu irmão. Oh, maravilha de Deus. Glória a Deus.